Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo aqui no Corintianeiro 2.0. Vamos falar sobre Hugo Souza e o jogo de hoje, tá fiel? Corinthians aí tem novidades aí para trazer para vocês. Vamos falar também sobre provável mudança na escalação de Dorival Júnior. Caixa propõe fundo de investimento para ajudar na quitação do estádio do Corinthians. Tem muitas informações para trazer para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, a Caixa aí propôs, o presidente estatal da Caixa propôs um fundo de investimento para ajudar na quitação do estádio do Corinthians. E o engraçado, né? Esse efeito da Caixa só teve esse efeito depois da declaração do Romeu Tuma Júnior, quando ele disse para o Corinthians parar de pagar o estádio, né? Então, o Romeu Tuma Júnior, mesmo dando declarações polêmicas, e mesmo eu não sendo o maior fã do Romeu Tuma Júnior, porque onde já se viu um presidente do Conselho Deliberativo dar uma declaração dessa, surgiu como um efeito que foi positivo para o Corinthians, porque ele disse que está aberto a renegociar a dívida com o Corinthians aí, referente à Caixa Econômica Federal do estádio, né? Então o Corinthians tem que ir lá, tem que ouvir essa proposta com mais clareza para entender como funcionaria esse fundo de investimento, mas parece que tem muito a ver com o torcedor, do torcedor ir lá comprar, tipo a vaquinha da Fiel. Você vai lá com R$100 e consegue aí até 15 milhões de vendas, né? O Corinthians conseguiria aí pagar o seu estádio. Eu acho que toda proposta que vem para quitar o estádio, ela é totalmente válida, tá? Tudo que vem para o Corinthians ajudar a quitar o estádio é totalmente válido para o bem do Corinthians. Fiel, o Corinthians operando 100%, o Corinthians dentro dos... Corinthians fora da dívida do estádio, fora do juro da Caixa, pegando toda a renda financeira que entra no estádio do Corinthians e convertendo diretamente para ele, seria uma maravilha. Monstruosa essa ideia do Corinthians quitar o estádio. Estamos falando aqui de, não é com todo respeito, não é um Palmeiras, não é um São Paulo, estamos falando do Corinthians, da maior equipe do Brasil. Estamos falando aqui de uma torcida que lota praticamente todos os jogos dentro da Neoquímica Arena. Isso é renda monstruosa para o Caixa do Corinthians. Corinthians com o estádio quitado, se a gente fizer uma proporção básica aqui, o Corinthians tem de lucro aí por jogos na Neoquímica Arena, vamos colocar aí 3 milhões e pouco de lucro dentro da Neoquímica Arena. Imagina isso convertido para o Corinthians a cada jogo dentro da Neoquímica Arena. Quantos que ganha um jogador de ponta hoje na Europa, um atacante de ponta? 6, 7 milhões, 7 milhões e meio. O Corinthians arrecadaria praticamente um atacante da Europa a cada 2 jogos na Neoquímica Arena. Vocês entendem a proporção da força que tem o Corinthians? Assim, colocando assim nessas parábolas para vocês entenderem, porque realmente é isso, tá? O Corinthians vira realmente, a gente está falando de uma figura de linguagem, mas realmente é isso, tá, fiel? O Corinthians vira uma potência com o seu estádio quitado, então toda proposta eu acredito que é muito válida que seja para quitar o estádio, o Corinthians ouvir essas propostas para o bem do nosso todo-poderoso Corinthians. Comentem o que vocês acharam. Só vou dar mais segmento nesse assunto se o Corinthians for conversar com a Caixa para fazer esse fundo de investimento. Aí a gente conversa aqui mais com detalhes, tá bom? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre a iniciativa da Caixa e sobre o Corinthians aí. Até agora já não ter ido lá para procurar a Caixa, porque assim que um presidente dessa dá uma declaração dessa, eu já vou lá correndo entender como funcionaria isso, tá? Fiel, vamos falar aqui então sobre o Corinthians, né, a importância que tem um jogador igual o Hugo Souza. O Corinthians fretou um jato particular só para o Hugo Souza poder vir aqui para o Brasil e chegar em tempo hábil para descansar e também para fazer a sua partida de hoje contra o Atlético Paranaense, tá? Eu acho fundamental, e para mim um dos jogadores mais importantes que tem que estar, aliás, o mais importante que tem que estar dentro de campo é o Hugo Souza. Por quê? Os nossos goleiros reservas não passam confiança nenhuma. Outra, não podemos menosprezar o Atlético Paranaense. Outra, se for para pênalti, porque é possível, filho. Mesmo que a gente imagine o melhor cenário para o Corinthians, é possível que a partida vá para os pênaltis. Se a partida for para os pênaltis, a gente precisa do Hugo Souza. Com certeza precisamos do Hugo Souza. Então o Corinthians está certinho, não tem que medir esforços para ir lá buscar o nosso goleirão. Tanto é que o Corinthians já fretou esse jato. Então o Hugo Souza está mais do que confirmado para a partida de hoje, tá? E ainda mais eu acho que ele não deveria nem ter ido para passar aquela vergonha que o Brasil passou, para ver a Alisson ficar jogando no gol do Brasil. Até quando o Brasil vai ficar
atrás desse Alisson, esse mãozinha de jacaré, que o Brasil foi eliminado pela Bélgica por causa dele. Então, assim, mas o assunto aqui não é Brasil, né, Fel? Vamos manter o foco no nosso Coringão, nosso clube do coração, mas parabéns pro Hugo, é um começo, quem sabe um dia ele possa virar titular da nossa seleção brasileira, não é verdade? Fiel, sobre Dorival Júnior, vocês estão vendo aqui que as informações elas são rápidas, elas são dinâmicas, elas são sem enrolação, sem piadinha, eu entendo que o seu tempo é importante, então aqui a gente não fica de piadinha, a gente vai direto nas informações que tem do Corinthians. E não, Fiel, não é todos os dias que tem informação sobre contratação, principalmente com o Transferban, informação de Transferban, informação de Snames Rights, não é todo dia que tem os assuntos que mais chamam atenção. Tem assuntos de bastidores, assuntos futebolísticos, igual tá tendo agora. E se você é corintiano de verdade, você tem que assistir o vídeo aqui até o final para você ficar atualizado de tudo que acontece sobre o nosso timão, tá? E hoje mesmo o Corinthians joga aí as quartas de finais, o segundo jogo contra o Atlético Paranaense. E Fiel, saiu informações para mim que o Corinthians pode fazer algumas mudanças drásticas na escalação e pode entrar com um time que não seja aquilo que a gente está esperando. Se isso acontecer, que eu vou falar para vocês aqui agora, e o Corinthians, por um acaso, for eliminado, aí sim o cara que sempre defendeu o Dorival aqui vai ser o primeiro para pedir para ele juntar as coisas dele e vazar do Corinthians, tá? Porque eu não acredito, além de eu não acreditar, eu não gosto da ideia do Corinthians pegar e colocar, por exemplo, o Memphis Depay na reserva, porque o Memphis tá cansado do jogo que ele fez. Ou chegar, por exemplo, e não jogar o Garro, porque o Garro está reclamando de dores na perna. Ou o Yuri Alberto começar no banco de reservas porque está voltando de lesão agora. É exatamente essas informações que chegaram para mim, que o Dorival pode mudar totalmente o esquema tático do Corinthians por conta dessas situações que eu falei para vocês. O Dorival pode entrar com Guinegão e Kaique no ataque, porque o Yuri Alberto está recém-recuperado da cirurgia, pode ser opção para o segundo tempo. O Memphis Depay estava com a seleção, então pode também entrar no segundo tempo. O Rodrigo Garro pode nem jogar, porque reclamou de dores no joelho, e quando o Dorival conseguiu uma vantagem lá, ele se dá no direito de poupar o Rodrigo Garro. Eu não concordo com isso. A minha opinião, o Corinthians tem que entrar para matar, tá? No bom sentido. Já entra com seus principais jogadores, Memphis, Garro e Yuri Alberto, tá, Fiel? Já entra lá, garante o resultado e no segundo tempo você troca. Você não tem que começar com jogadores no banco. Com todo respeito ao Guinegão, nos ajudou muito. Então o DNA da base é um bom menino, um bom jogador. Vai dar muita alegria para nós, mas tem que começar no banco pro Yuri Alberto. Estamos falando aqui do Yuri Alberto. Estamos falando de um jogo mata-mata. Não é uma experiência que o Dorival tá tendo. Ele já ganhou títulos na Copa do Brasil. Você vai poupar seus principais jogadores porque você conseguiu um resultado de 1-0, de um gol de diferença lá. Para mim não faz diferença nenhuma. Entra com o time titular, vai lá e garante. Até porque o meio-campo do Corinthians seria quem? Maicon, Charles, José Martínez e Breno Bidon. Se você tira o Rodrigo Garro. E no ataque, Kaique, Guinegão. Cara, os caras fazem 1-0 lá e joga todo mundo lá na zaga. Aí depois você põe a cavalaria, os caras não vão dar... Aí os caras tá tudo lá, de repente acontece um empate, vai para uns pênaltis. Aí, de repente, o Hugo Souza não brilha nos pênaltis, os caras passam. Não temos que entrar com a soberba que o São Paulo entrou e foi eliminado. Temos que jogar para vencer, jogar para ganhar, com humildade, força, determinação, a raça que o Corinthians tem, mas temos que fazer aí o nosso, vamos dizer assim, colocar os nossos principais jogadores em campo e não poupar por um mísero resultado de 1-0. Se você mete 3-0 lá, tudo bem, vamos poupar os caras, o resultado tá tranquilo. Mas 1-0 só, você poupar o Memphis, o Yuri e o Rodrigo Garro num jogo de decisão, começar com esses caras no banco e colocar no segundo tempo, não faz menor sentido, Dorival. Você tem que entrar com o time do Corinthians titular, o mais forte possível. Até porque você só teve 2 jogos com Garro, Yuri e Memphis junto. Porque os 2 jogos que você teve, você amassou o Palmeiras. Só 2 jogos em toda a sua vinda do Corinthians até agora foram apenas 2 jogos. Então, entra com o time mais forte do Corinthians, vai lá, garante o resultado. Aí depois você pensa em poupar. Isso dependendo como for o primeiro tempo, tá? Até porque o Memphis quer jogar, tá? Informações do Memphis quer jogar. Você não tem que poupar porque talvez ele tá cansado ou pensando no próximo jogo do Brasileiro. Estamos falando aqui de o Corinthians ir para uma semifinal. Não podemos correr riscos. Ah, corintianeiro, o Dorival colocou o time titularzinho do Corinthians e o Corinthians perdeu. Aí são ossos do ofício. Mas não perder por erros nossos. Não perder por erro de escalação. Não perder por soberba. Não perder por falta de humildade. Vai poupar? Poupa no segundo tempo, dependendo como for o resultado. Ah, o Memphis tá mal, o Yuri tá mal, você coloca o Guinegão. Aí faz parte do futebol.
cara não tá num dia bom, o cara voltou de contusão agora, você coloca o Guinegão pra jogar, mas não já entrar com os caras titulares, Guinegão, Kaique, nos ajudou muito, fiel, mas estamos com os titulares agora disponíveis e temos que entrar com os titulares, pelo menos é o que eu penso, tá? Pelo menos é a minha opinião, não sei a opinião de vocês e vou querer ficar sabendo agora, tá, fiel? Então, eu espero ainda que essas informações não sejam verdadeiras, tá? Porque se realmente o Dorival Júnior entrar no meu campo sem Rodrigo Garro, ou se realmente ele entrar sem o Memphis, sem o Yuri Alberto, eu vou ficar muito bravo, cara, porque o Corinthians tem que entrar com o que tem de melhor, ir lá e eliminar o Atlético Paranaense, porque vale dinheiro nessa vaga da semifinal, e o Corinthians está numa semifinal aí, possivelmente, contra um Cruzeiro, tá? Possivelmente, que temos totais condições de passar e fazer uma final de Copa do Brasil, por um clube que passou por situações políticas delicadas, troca presidente, volta presidente, troca presidente de novo, troca diretor financeiro, vem diretor financeiro, troca diretor de marketing, vem de marketing, troca diretor jurídico. Cara, Corinthians passou por um inferno. Todo mundo que é corintiano sabe. Situação financeira, transfer ban com 41 milhões, podendo chegar a mais. Então, essa Copa do Brasil, Corinthians, é o ano do Corinthians. Você não pode arriscar o ano do Corinthians por soberba. Vocês estão entendendo? O Corinthians foi eliminado hoje pro Atlético Paranaense, é o fim do ano pro Corinthians. Corinthians no Brasileiro não acredito que tem chance aí de talvez uma pré-Libertadores, mas de alcançar ali as primeiras posições, porque nos falta elenco reserva, a gente não tem, está com o mercado fechado, com transfer ban. A Copa do Brasil é para nós aí, vamos dizer assim, o nosso grande trunfo, fiel. Então não podemos arriscar. Tomara que o Corinthians entre com o time titularzinho, o Dorival não invente rolo, pelo amor de Deus, hein, Dorival? Pelo menos é o que eu penso e quero muito saber a sua opinião referente a isso, tá? Comentem, porque a sua opinião é de grande importância para esse canal e eu vou responder todos os comentários de vocês. Certo, fiel? Hoje à tarde não vamos trazer lá no Corintianeiro, porque tem um jogo hoje 9h30, tá bom? Então quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro 2.0. Já tem um vídeo lá no canal do Corintianeiro falando sobre os Names Rights, atualizações importantíssimas para vocês. Vão lá assistir, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!